Ho, ho, ho! O que você vai querer de presente de Natal, menina? Eu quero a vacina do corona. Ho, ho, ho! Voltei com a lista de presentes, elfas! Santo Panetone, como vou contar para elas que elas vão ter que criar uma vacina? Não basta a gente ter que passar o ano inteiro fazendo brinquedos, agora vamos ter que criar uma vacina? Agora já estamos mais calmas. O Senhor Noel concordou em nos dar um aumento, então estamos fazendo nossas pesquisas para criar a vacina natalina. Bem, já sabemos que vacina é imunização ativa artificial. Existe a imunização ativa natural também. É quando uma pessoa pega, por exemplo, catapora. O Senhor Noel diz que crianças que não foram boazinhas durante o ano pegam catapora. Uma criança que pega catapora e se recupera desenvolve imunidade a essa doença. Essa é a imunização ativa natural. A imunização ativa artificial é quando a criança é vacinada contra a catapora. Ela não fica doente, mas recebe os antígenos, então desenvolve resposta imune e memória imunológica, e nunca vai ficar com catapora. Não é demais? Amigas elfas! Então, eu andei pensando, andei pesquisando e acho que para a gente conseguir criar uma boa vacina para o Covid-19, a gente precisa entender primeiro como as vacinas surgiram, né? Então, me sigam para eu contar para vocês a história da vacinação. Venham, venham! Sentem, sentem. Confortáveis? Então, se preparem para a história muito interessante que eu vou contar. Tudo começa há muito tempo atrás, lá no século X. Nessa época, muitas pessoas morriam para uma doença chamada varíola. Essa doença era terrível. Ela, além de matar, causava grandes cicatrizes, feridas, bolhas naqueles afligidos por ela. Foi na China que foi visto pela primeira vez uma atitude que se parecesse mais com o que nós chamamos hoje de vacinação. Lá, eles trituravam as cascas dessas feridas causadas pela varíola e assopravam o pó formado no rosto de pessoas sem a doença. Isso não funcionava todas as vezes, mas eles perceberam que algumas vezes dava certo. Em 1796, um cientista britânico chamado Edward Jenner ouve boatos que existem pessoas no interior da Inglaterra que não possuíam essas feridas na pele, ou seja, pessoas que não tinham a varíola. Depois de analisar a situação, ele fez uma grande descoberta. Essas pessoas que não possuíam a varíola trabalhavam na ordenha das vaquinhas. E essas vacas possuíam a varíola bovina. E, por sua vez, elas passavam essa varíola para os ordenhadores. Essas pessoas faziam um quadro bem mais leve de varíola, onde apresentavam algumas bolhas e feridas apenas nas mãos e nos pulsos. Então, vocês me perguntam, o que o Edward fez? Bom, ele introduziu os dois vírus, o bovino e o humano, em um garotinho de 8 anos de idade. E olhem só, o garotinho não desenvolveu a doença. Inclusive, é daí que vem o termo vacina. Essa palavra deriva de varíola vacina, que é o nome científico da varíola bovina. Em 1879, temos na França Louis Pasteur, que fazia algo parecido para combater a cólera aviária. Ao obter sucesso com os seus estudos, ele percebeu que eles eram muito relacionados com os estudos de Edward Jenner. E para homenageá-lo, deu o nome de sua nova criação de vacina. Daí para frente, as vacinas passaram a ser empregadas em massa, ajudando a combater uma grande parte das doenças do mundo. E aí, gostaram? Com esse conhecimento, a gente pode entender a importância da vacinação e começar a entender como vamos fazer a vacina natalina.
Agora temos que escolher o tipo da nossa vacina. Sobre a procedência do antígeno, as vacinas podem ser do tipo estoque ou autólogas. A estoque é essa produzida em laboratório, em grande escala. A autóloga é utilizada para estimular a resposta imune de um animal já infectado. Uma amostra de soro é retirada do animal, os antígenos são separados e mortos, então injeta-se esse conteúdo novamente no animal. A vacina talina será do tipo estoque. As vacinas também podem ser separadas segundo o número de antígenos que elas possuem em sua composição. Elas podem ser simples, contendo apenas um antígeno, e podem ser mistas, que é quando possui 2 ou mais antígenos. A nossa vacina será do tipo simples, pois só queremos que as pessoas desenvolvam resposta imune a um vírus, o SARS-CoV-2. Agora que entendemos mais sobre a vacina, o próximo passo é decidir o processo de construção da vacina. Para isso, precisamos escolher que método iremos utilizar para desenvolver a vacina. De acordo com as informações que consegui obter com a história das vacinas, existem 3 gerações de vacinas, sendo a terceira geração a mais atual. A primeira geração representa as vacinas que utilizam em sua composição um agente patogênico na sua constituição completa, mas com este estando atenuado ou inativo, submetendo este patógeno a um tratamento que desativa suas propriedades virulentas, também podendo inativá-lo utilizando agentes químicos, radiação ou calor. Este é um método interessante, já foi utilizado várias vezes para a construção de vacinas contra a varíola, tuberculose, poliomielite, sarampo, rubéola, entre outras. Poderia ser uma opção para desenvolvermos a nossa vacina, mas vamos ver as outras gerações também. Temos as vacinas de segunda geração. O grande avanço no desenvolvimento de vacinas permitiu a construção de vacinas mais seguras e eficazes. Na segunda geração, temos antígenos que são purificados e são provenientes de fontes naturais ou sintéticas, assim como antígenos recombinantes. Essas vacinas de segunda geração são criadas utilizando a noção de que a resposta imune pode ser ativada mesmo quando há presença de apenas partes do patógeno, ou antígenos, toxinas, alguma molécula produzida por esse patógeno que tem capacidade de ser reconhecido pelo sistema imunológico e desencadear a produção de anticorpos. Assim, não há necessidade de utilizar um patógeno em sua constituição completa, tornando essas vacinas de segunda geração mais eficazes e seguras, permitindo que o sistema imune do hospedeiro neutralize esses antígenos sem desenvolvimento da doença. Este processo foi introduzido na década de 1880 por Louis Pasteur, que construiu a vacina contra a cólera. Se formos utilizar processos de criação de vacinas da segunda geração, existem 3 métodos possíveis. Primeiro, seria a vacina criada com subunidades de um antígeno, que usa porções antigênicas do patógeno ao invés de utilizá-lo inteiro. O segundo método seria a vacina conjugada, que utiliza um antígeno conjugado com moléculas que estimulam o sistema imunológico, seja aumentando a imunogenicidade de polissacarídeos ou formando conjugados com proteínas. E o terceiro método seria com tecnologia de recombinação, que permite a produção do antígeno em micro-organismos como a levedura, cultivando este sem riscos e podendo ser purificada. Ok, por último, temos as vacinas de terceira geração, que são as vacinas gênicas, onde o processo de desenvolvimento implica o uso de tecnologia de DNA recombinante, transferindo a informação genética de um antígeno para uma célula eucariótica de um hospedeiro. Nessa técnica é utilizado sequências de material genético de um patógeno, sendo essa a parte responsável pela codificação e expressão de proteínas antigênicas. Então, esse plasmídio desenvolvido é inoculado no organismo do hospedeiro, que irá produzir um imunógeno em vivo, utilizando sua própria maquinaria celular. Desta forma, não é necessário nem a presença de um patógeno para ativação do sistema imunológico, já que as próprias células do hospedeiro irão produzir antígenos a partir da informação genética do antígeno que foi inserida no indivíduo.
A produção desses antígenos, então, irá desencadear a ativação do sistema imunológico, levando à produção de anticorpos específicos e memória imunológica. Uma vantagem dessa técnica de construção de vacina é que este método tem menor custo de manutenção do que os outros, já que, por ser estável em temperatura ambiente, não precisa de refrigeração para seu transporte. Analisando as características do nosso patógeno e levando em consideração que temos que transportar a nossa vacina para o mundo todo, o método mais adequado para a construção da nossa vacina natalina seria pelas técnicas conhecidas nas vacinas de terceira geração. Imunoestimulantes são substâncias que aumentam a capacidade do sistema imunológico em combater infecções e doenças. Quando são alvos de vacina, são denominados imunoestimulantes específicos. Já os inespecíficos, eles trabalham no sistema imunológico como um todo. Os adjuvantes são usados para ajudar o antígeno a desencadear uma resposta imune rápida, intensa e duradoura. O adjuvante ideal deve proporcionar o mínimo de reações tóxicas. Para a vacina ideal, o número de doses necessárias seria apenas uma. Entretanto, a realidade não é essa. Outro assunto importante em relação às vacinas são as vias de administração. Elas podem ser oral, nasal, ocular, intramuscular, subcutânea ou intradérmica. A via de administração incorreta das vacinas pode causar sérios problemas aos pacientes, assim como o uso da cepa errada ou a administração tardia, além, é claro, de uma reação alérgica do paciente. Falando um pouco mais sobre as falhas e erros na vacinação, vamos dar alguns exemplos sobre as situações citadas por Mônica. A via de administração é muito importante para que a vacina possa agir corretamente no indivíduo. Ela é definida pelo laboratório depois de realizar diversos estudos sobre ela. Entretanto, quando o pessoal da saúde que irá vacinar o paciente troca a via, isso acarretará em falha. Por exemplo, quando troca-se a via intradérmica pela subcutânea. A diferença na dosagem permitida entre essas vias e a própria diferença do local de aplicação poderá levar à falha da ação da vacina no organismo. A morte da vacina viva é um erro relacionado ao armazenamento das doses, como, por exemplo, guardar as vacinas em uma temperatura acima ou abaixo do ideal. A imunidade passiva é um erro relacionado à idade. É necessário conhecer o paciente, saber como está o catabolismo das imunoglobulinas, no caso dos bebês, para então poder vacinar dentro da idade correta. Essa falha merece atenção especial em relação aos bebês, principalmente, como foi citado há pouco. Administrar uma vacina que é incorreta para um paciente imunossuprimido trata-se de uma falta de atenção quanto ao metabolismo do paciente. É necessário conhecer suas condições de vida para saber as vacinas ideais para ele. Um erro relacionado à vacinação são as cepas erradas. Para uma vacinação coletiva, deve-se levar em conta os dados regionais. Não deve-se trazer outras situações que fazem parte de outras realidades não pertencendo à nossa. E por fim, temos a vacinação tardia. Cada vacina foi produzida devido a um determinado estudo e suas recomendações devem ser seguidas seriamente. Não se pode administrar uma vacina que é para uma criança de 1 ano em uma criança de 5 anos, por exemplo. Esses são os erros que podem e vão causar falhas na vacinação. Com todos os conhecimentos que adquirimos hoje nas últimas semanas, estudando imunologia, estamos prontas para começar a produção da vacina natalina. Nós conseguimos! Salvamos o Natal!